Fala, meus amigos do canal Head to Head, estamos começando mais um vídeo com dicas, palpites, nosso bilhete pronto e a múltipla que a gente deixa lá no canal do Telegram. Sabadão, sabadão com bons jogos, retorno já de uma competição que a gente gosta bastante de trabalhar, tá? E sem delongas, vamos começar lá na Bundesliga 2, esse jogo aqui do Kiel Furt. Esse jogo aqui, eu quero buscar o over 2,5, tá? Eu acho que é bem interessante, o confronto entre eles é sempre com gols, né? Os últimos 5 aqui. Todos foram ambas marcam. 4 deles bateu o over 2,5. O Furt começou ganhando de 5-0. O Kiel foi um pouquinho econômico, ganhou de 1-0. Mas aqui eu quero buscar o over 2,5, tá? Essa odd tá na faixa da D, 1,60. Esperar chegar a 1,90, 2 e pegar esse over 2,5. Tranquilo? O outro jogo lá na Bundesliga 2 também. O São Paulo e Düsseldorf. O São Paulo começou ganhando de 2-1 do Kaiserslautern e o Düsseldorf ganhou de 1-0 do Hertha. Aqui eu vou querer pegar o over 1,5, tá? Eu vou ser um pouquinho mais cauteloso. Por quê? O jogo de ida do Düsseldorf, ele abriu o placar contra o Hertha e ele teve espaço para contra-atacar e ele não aproveitou os espaços. Ele não quis ampliar o placar. Então, vamos ser um pouquinho mais conservador nessa aqui, um pouquinho mais calmo. E vamos buscar esse 1,5. Lá no intervalo, se o jogo tiver 0-0, eu entro nesse 1,5 aí. Vai estar numa faixa de 1,80, 1,90 saúde. Beleza? Aqui temos o retorno da Premiership, querida Premiership, com os times Celtic e Rangers. Os dois já jogam neste sabadão. E não tem segredo, tá? O Celtic é vir buscar a vitória no primeiro tempo. O jogo todo tá muito esmagado, aonde não tem como. Mas no primeiro dá. Tá? Se o Celtic começar com um padrão muito forte, até os 15 minutos por aí o gol não sair, essa odd vai chegar em 1,60, 1,70, dá pra gente entrar. Outra coisa pra ficar de olho, tá? Eu vou mandar no canal do Telegram. Eu vou dar uma conferida na odd, como que tá, mas eu quero mandar pro Celtic pegar mais de um escanteio nos primeiros 10 minutos do jogo, tá? O Celtic ele começa impondo um padrão muito forte e normalmente ele já consegue escanteio no começo do jogo. E essa vai ser uma entrada que a gente vai levar para a temporada inteira, se tratando do Celtic, tá? Mas vamos sempre olhar o adversário primeiro, beleza? Outro jogo que eu quero trabalhar também lá na Escócia, é o May 15, o Kilmarnock Rangers. Aqui a gente já tem uma odd mais aceitável, tá? Na faixa de 1,40. Eu acho que essa odd aqui tinha que estar mais baixa, tá? O Kilmarnock, temporada passada, ele ficou uma posição, ele foi o 10º colocado, ficou uma posição acima da zona de rebaixamento, foi mal na temporada passada. E aqui eu vou vir buscar essa vitória do Rangers, tá? Eu quero que essa odd suba um pouquinho, 1,60 por aí, 1,70 eu já vou estar dentro dessa vitória do Rangers, beleza? Outra questão também a olhar é o canto nos primeiros 10 minutos, tá? Mas aqui eu ainda não vou fazer. O Rangers eu quero ver alguns jogos, porque o Rangers não é todo jogo que ele inicia pressionando lá em cima, tá? Diferente do Celtic. O Celtic sim. Tranquilo? Mas aqui é vir buscar a vitória do Rangers. Vamos lá para Polônia, 10 horas da manhã, o Rakow contra o Varta. Aqui eu quero vir buscar a vitória do Rakow. O único ponto que me deixa um pouquinho de dúvida é que o Rakow, alguns dias depois, ele tem a qualificatória da Champions League que ele está disputando. E aqui ele pode poupar jogadores, né? Focar lá na Champions, na classificação para a fase posteriores, porque é mais dinheiro para o clube, né? Vale a pena. Então, eu vou conferir a escalação. Se a escalação do Rakow for titular, eu vou vir buscar essa vitória, tá? A odd tá um pouquinho esmagada aqui ainda, mas eu acho que é bem interessante buscar essa vitória aqui. Tranquilo? Deixar subir um pouquinho e pegar essa vitória se o time tiver com o time titular, né? Vai ver o que? O confronto direto entre eles. Olha isso. De 2019 para cá, que é mais recente, ganhou todos e não tomou gol. Então, é esse o caminho. Beleza? Outro jogo também, lá no leste europeu, República Tcheca. Aqui, eu gosto de trabalhar dois times, né? O Sparta Praga e o Slava Praga. Eles sobram na competição, eles disputam o título geralmente até as últimas rodadas, os dois, com distância de pontuação para os outros times. E aqui eu quero vir buscar a vitória no HT do Sparta Praga, tá? Para pegar no primeiro tempo. A vitória no jogo tá muito esmagado ainda, mas no primeiro tempo já tá na faixa de 1,50. Eu vou assistir uns 10 minutos do jogo, se eu ver que o time tá com um padrão forte
impondo seu ritmo, finalizando, chegando lá no ataque, pós de bola ofensiva, eu vou pegar essa vitória aqui, 1,70, mais ou menos essa odd aí da vitória no primeiro tempo do Sparta Praga, beleza? Sparta Praga já iniciou com 2 vitórias, né? O Pardubice iniciou perdendo e um empate, ainda nem marcou gol na competição. Entre eles, né, uma paternidade do Sparta Praga aqui, vai ter uma vitória lá em 2015 pela Copa, mas aí esse é o caminho. Tranquilo? Outro jogo, vamos lá, Bélgica. Aqui é o Genk contra o Eupen. O Genk que agora ele foi eliminado da Champions League, da fase classificatória para o Servette. Esse jogo aqui foi um jogo interessante. Ele estava com um jogador a mais, ele saiu na frente, tomou um empate, fez o segundo, tomou 2-2 e caiu nos pênaltis, tá? Agora sobrou o que pro Genk? O Campeonato Nacional, né? Onde ele vem para disputar título. Tá? Já o Eupen vem para ser um time de meio de tabela. Não vai conseguir. Eu acho que ele não vai conseguir passar de sexto lugar. Vai ficar aqui entre essa aqui, ó. Qualificado, grupo da Liga da Conferência. Eu acho que ele vai ficar nessa faixa aqui. E aqui é vir buscar a vitória do Genk, tá? O problema é que tá amassadinha essa odd, né? Mas esperar subir. Chegar no intervalo ali, o jogo 0-0. Eu vou buscar essa vitória do Genk, beleza? Outro jogo, Bundesliga 2, Schalke com o Kaiserslautern. Esse jogo aqui eu também quero trabalhar gols. O Kaiserslautern começou perdendo por 2-1 do São Paulo. E o Schalke começou perdendo de 5-3 no caso, pro Hamburgo, né? Que foi aquele jogo de abertura da rodada que foi uma loucura. Último minuto, goleiro do Schalke na área, tomou gol lá no último minuto de jogo. Então eu quero vir buscar 3 gols nesse jogo, tá? Pegar o over 2,5. 1,60 tá uma odd bem boa para esse confronto. O Kaiserslautern ele tem uma característica de ter gols mais no segundo tempo que no primeiro tempo. Então essa odd que sobe um pouco, dá tempo da gente entrar. Eu quero pegar essa odd na faixa de 1,90 a 2. Eu quero pegar esse over 2,5 do Schalke, tá? Brasileirão, eu quero falar sobre esses jogos aqui porque é o seguinte, o Santos aqui, ele tá muito mal no campeonato, né? E aqui é a chance pro Santos pontuar. Por quê? Porque o Atlético Paranaense tem o confronto pela Libertadores com o Bolívar e ele perdeu de 3-1 primeiro e precisa reverter na Arena da Baixada. E é completamente reversível esse jogo, tá? Porque o Atlético Paranaense é muito mais time que o Bolívar. Só que lá na Bolívia tem muita altitude. E eu quero ver a escalação do Atlético Paranaense. Se for time reserva, eu vou buscar alguma coisa a favor do Santos nesse jogo, tá? Um gol do Santos, talvez, né? Ele conseguiu, ó, ele vem com um empate com o Botafogo, que é um resultado bom, né? Venceu o Goiás. Então, se o Atlético Paranaense vir com time reserva, eu vou buscar um golzinho do Santos no jogo. O Santos para marcar na partida. Beleza? Ó, a sequência do Atlético Paranaense fora não é muito boa, né? Que dependendo até como for o time do Atlético Paranaense e o ritmo do jogo, até a vitória do Santos, né? Um handicap que não é má ideia, não. Mas o meu foco vai ser pegar um golzinho do Santos no jogo. Brasileirão também, Internacional e Corinthians. Aqui também é uma situação um pouco mais complicada, porque os dois times estão envolvidos em jogos de Sul-Americano, né? O Inter jogou com o River Plate lá na Argentina, perdeu de 2-1, saiu na frente ainda, né? E eu imagino que esse resultado e o jogo que o Inter fez lá deve ter dado um ânimo para passar do River em casa, né? Eu acho que hoje é perfeitamente aceitável se o Inter passar do River. Antes de iniciar o confronto, eu diria que não. Mas agora, vendo o jeito que o Inter jogou, o Ener Valencia lá na frente, ele faz diferença pro Inter. O Arangues caiu muito bem no meio-campo do Inter. Então eu acho que assim, animou o time do Inter e pode ser que esse jogo aqui ele poupe os jogadores, tá? E aí, só que daí do outro lado a gente tem o Corinthians, que o que acontece? Tem o jogo de volta da Sul-Americana. Ganhou em casa por 2-1 do Newell's. Mas eu não sei qual que é a motivação do Corinthians para jogar a Sul-Americana. Porque ele tá na semifinal da Copa do Brasil. Já venceu o primeiro jogo contra o São Paulo. Então tem chance de ser finalista da Copa do Brasil. Só dele passar para a final da Copa do Brasil, ele já vai ganhar um dinheiro bem legal. E ele tá muito mal no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians tá aqui embaixo. Mal. Precisa pontuar. Tem só 19 pontos. É muito pouco. Então ele precisa pontuar. E aqui pra mim é o seguinte, eu quero ver os times, tá? Se o Inter tiver reserva e o Corinthians titular, eu vou trabalhar um dupla chance do Corinthians, tá? Alguma coisa nesse sentido aí. Mas eu preciso do Inter reserva e do Corinthians titular, tá?
Ok? A gente também tem que cuidar dessa questão quem vai substituir o Roger Guedes, tá? Mas é esse o caminho. Mas o Inter tem que estar reserva, não pode estar titular, tem que ser reserva. Beleza? Outro jogo, sábado, 9 horas da noite. Aí eu não sei se você vai trabalhar nesse jogo, né? Um jogo um pouquinho mais tarde. Mas é uma situação onde aqui os dois estão envolvidos na competição Libertadores, né? O Fluminense empatou com o Argentinos Júniors lá na Argentina por 1-1. Teve o Marcelo expulso. O Fluminense ia tentar entrar com recurso para suspender essa expulsão. Eu acredito que vai ser difícil, né? Provavelmente o Marcelo tá fora dessa partida. Vem pro Maracanã para resolver em casa. E o Palmeiras ganhou do Galo lá no Mineirão e joga no Allianz agora para resolver também. E aí o que acontece? Esse confronto aqui, a tendência é dos dois times pouparem. E aí que eu fico a dúvida. Se forem times titulares, eu acho que é um bom jogo para vir e aí quem sabe pegar alguma coisa de gol, um golzinho limite, um over 1,5, né? São dois bons ataques. Mas se forem times reservas, aí fica um pouquinho mais complicado, né? De repente fica de olho nas notícias e vê a escalação. Se um dos times anuncia que vai jogar reserva e o outro não, aí vale a pena, né? Pegar algo a favor do time que vai com o time titular. Então, por exemplo, se o Fluminense anuncia que vai jogar com o time reserva e o Palmeiras anuncia que vai jogar com os titulares, pega alguma coisa a favor do Palmeiras. Pega um handicap, um empate anula, né? Porque as odds estão bem parelhas. Então pega um empate anula a favor do Palmeiras. Agora, se é o contrário, se o Palmeiras viaja para o Rio de Janeiro poupando, deixando os titular, nem viaja com os titulares, e o Fluminense joga por jogar em casa e vai ser esse jogo, e o da meia da semana de novo em casa, então não tem mais viagem, de repente o Fluminense entra com o time titular, aí pega alguma coisa a favor do Fluminense. Tranquilo? E o último jogo para esse sabadão, lá na Bolívia, o Nacional Potosí contra o Vacarías. Aqui é uma situação, lá na Bolívia a gente tem que. Tem situações que os times são muito bons em casa e muito ruins fora, né? Por quê? Porque ele tem altitude. Quando ele joga em casa, ele tem altitude. Nem todos os times lá jogam na altitude, né? Tem times lá que jogam na nível do mar. E aí, quando eles sobem jogar na altitude, eles se complicam. O Nacional Potosí é um time que, quando joga em casa, é um absurdo, né? 31 gols marcados em 10 jogos, ele tem média de 3 gols marcados por jogo. 8 vitórias, ganhou 6 dos 10 jogos que fez, ganhou no primeiro tempo já, né? E aí a gente vai olhar o Vacarías. Vacarías fora de casa, olha isso. Ganhou nenhuma, tem 7 derrotas em 9 jogos. E no intervalo, jogando fora, ele perdeu 5 dos 9. Então aqui o que eu venho buscar? Eu venho buscar a vitória no HT do Nacional Potosí. 1,60. Eu quero essa odd aí na faixa de 1,80. Eu vou estar dentro. Tranquilo? Os jogos separados foram esses aí, tá? Tem mais jogos. Eu vou trabalhar em muito mais jogos, tá? Tem mais um jogo da Bundesliga 2, tem outros jogos da Bélgica, outro do Brasileirão que eu acabei não falando, outros jogos que eu não comentei aqui, eu vou trabalhar também. E eu vou, tudo que eu for fazendo, eu mando lá no canal do Telegram, tá? Minha visão do jogo, o que tá acontecendo, o que eu espero para os próximos minutos. Então, de repente, às vezes no intervalo dos jogos eu mando falando, ó, jogo eu tô vendo que tá assim, 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 eu espero tal coisa. Quando eu faço a entrada, eu mando lá, né? Geralmente eu mando lá. Então acompanha lá no Telegram, que eu vou estar trabalhando desde cedo, tá? Eu vou iniciar no campeonato japonês já cedinho. 7 horas da manhã eu já vou estar online no Telegram para ir compartilhando o meu dia de trabalho e vou até de noite, beleza? Outra coisa, no Telegram vai estar a nossa múltipla, com uma odd mais alta aí. Vamos deixar uma múltipla com uma odd um pouquinho mais alta para a gente tentar alavancar a nossa banca. Lembrando, é sempre para colocar um valor pequeno, tá? A ideia é pegar um valor pequenininho e transformar num montante grande, mas é com muita responsabilidade, tá? Não joga em um dinheiro que você pode perder, porque as múltiplas são mais difíceis de bater. A gente pegou já, em uma semana a gente teve 2 green em múltipla, que deu uma alavancagem muito legal, tá? O mod 26, o mod 17, mas vamos com calma, tá? Não empolga, não começa a colocar dinheiro a mais, não. Usa 10 reais, se você acha que 10 reais, por exemplo, se 10 reais é algo que para você não faz falta, de repente põe. Agora, tem gente que vai colocar R$ 1 só, tem gente que vai colocar 50 centavos, entendeu? Põe aquele dinheiro que tu fala assim, não me faz falta, se eu perder não tem problema. É isso aí que a gente faz com as múltiplas, tá? Eu uso um valor que para mim,
eu posso tomar 30 heads seguido, que beleza, não tem problema. E aí, essa é a ideia, tá? Não ache que é aqui, não, em múltipla, que você vai enricar, que você vai pagar tua conta, que tu vai pagar teu cartão de crédito. Não é por aí, tá? Vamos ter responsabilidade com o nosso dinheiro, né? Porque se nós não tiver, quem que vai ter, né? E o que que a gente tem também? A nossa dupleta. Dupleta para esse sabadão. O nosso bilhetinho pronto tá aí. A vitória do Genk lá na Bélgica. E o over 2,5 no jogo do Kilko Furf. Beleza? O mod 209, mod legal, né? Pegamos uma sequência boa no bilhete, aí tivemos um headzinho, mas no fringir dos ovos estamos bem positivo, tá? E aí lá no final do mês eu compartilho como que a gente ficou do nosso saldo, mas por enquanto tá indo bem. Tranquilo? Era isso aí, pessoal. Que descansem bem, tá? Pra poder chegar e trabalhar com vontade. E fiquem com Deus. Abração, até mais.